Oi, meu nome é Natália, sou estudante de psicologia, tenho 22 anos, 21, tô fazendo 22, e hoje eu vou falar sobre livros que mudaram minha vida, livros que eu gostei muito e que eu indico pra vocês. Eu já fiz um vídeo sobre livros que eu gosto muito, mas a versão daquele vídeo era sobre livros de psicologia que eu recomendava para as pessoas, e nesse aqui são livros no geral que eu realmente gosto muito. Alguns deles são mais de lazer, outros são envolvendo o trabalho. Alguns me deram lições muito boas, mas enfim, vamos começar então, porque tem livros muito bons aqui e também tem livros digitais que tem no meu iPad, então eu vou deixar pra mostrar eles mais no fim do vídeo. Mas aqui a gente tem uma bela pilha de livros que mudaram a minha vida. Vou começar por esses dois aqui que são do mesmo autor, e esse aqui eu ainda tô lendo, recém comecei, mas pra qualquer pessoa que trabalha com serviços, com produtos, eu tenho percebido muito na minha vida que todos nós somos marqueteiros, porque todo mundo tá sempre lidando com pessoas de uma forma ou outra, a gente tem que estar sempre vendendo ou o nosso serviço ou o nosso produto, então em qualquer trabalho que tu tem, é legal que tu saiba vender teu peixe, e eu tenho percebido isso muito trabalhando com marketing, com psicologia, e pra isso esses dois livros são muito bons. O foco deles é para artistas, então pra quem trabalha com arte, pra quem trabalha principalmente com essa questão de mostrar seu produto, mas eles são muito bons. Meu namorado que comprou porque ele é artista, então fez muito sentido, mas eu li e eu gostei muito. O legal desse livro é que eles são bem pequenininhos, como vocês podem ver. Aqui, por exemplo, tem um livro de um tamanho super normal e ele é um quadradinho. E além disso, então, ele é muito fácil de ler, ele é muito tranquilo. Então, se tu olhar aqui, ó, ele tem muitas imagens, ele tem páginas preto, assim, ele é muito legal e muito didático. O primeiro, Roube como um Artista, é um livro mais voltado para como ter ideias e como usar a tua criatividade, porque olhando pelo lado de que nada se cria, tudo se copia. Então ele é muito legal para tu aprender a ter ideias, para tu, enfim, aprender a usar a tua criatividade e não se cobrar muito por inventar a roda, sabe? Então esse aqui é muito bom. E esse aqui eu achei muito legal porque ele serve para, sinceramente, qualquer pessoa que esteja aprendendo a vender seu peixe, né, como eu disse, e a mostrar seu produto, que é o Mostre Seu Trabalho. Ele é um pouquinho mais gordinho, ele tem mais páginas, e igual, assim, ele é muito divertido de ler, e ele é um livro muito básico, assim. Então esse aqui ele mostra sobre pensar no processo, não no produto, compartilhar um pouco dos teus bastidores, do que tu trabalha, o que tu faz, né, ensinar o que você sabe. Então muita gente acha, pela insegurança, inclusive, que é um dos temas que eu mais falo aqui, muita gente acha que o que eu sei, por exemplo, o que eu sei não é o suficiente, o que eu sei não é nada. E quando tu vai mostrar pra uma pessoa que não sabe nada do teu ramo, que tá fora da bolha do teu trabalho, tu vai perceber que ela não sabe nada. Então, o que parece muito básico e muito trivial pra gente, na verdade é um conhecimento muito aprofundado pra outra pessoa que não tá na nossa área. Então, esse livro aqui também fala disso, e por isso eu acho ele muito bom, e eu acho que vale a pena muito, assim, pra tu aprender a ter mais criatividade, a usar as tuas ideias, não se cobrar tanto. E esse aqui também, eu acho que são livros pra vida. Esse livro aqui tá na pilha de livros que eu levo pra minha vida, eu vou botar mais pra cá pra vocês poderem ver, mas ele não é um livro que mudou minha vida, o livro em si, mas sim o termo Ikigai. Eu não sabia muito bem, já tinha ouvido falar algumas pessoas dizendo que esse livro era muito bom, então eu comprei, sem saber muito bem o que era Ikigai. O que está escrito aqui na capa é os 5 passos para encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz. E quando a gente fala de propósito de vida, é muito legal tu achar o teu objetivo, achar o teu porquê, né? O fato é que esse livro, o termo é muito bom. Ele fala muito de toda a história do Ikigai e de como os japoneses, que são quem criaram esse termo, né? Como eles vivem muito mais felizes porque eles têm um propósito de vida. Mas eu acho que ele focou muito na cultura e pouco na mudança. Então, esse é inclusive um dos livros que deu origem a um dos meus módulos do MAP, que é meu curso digital sobre autoestima, e lá eu tenho um curso sobre, um módulo inteiro sobre propósito de vida, justamente porque esse livro me inspirou, mas eu trouxe a parte prática que eu acho que falta um pouco nele. Mesmo assim, é muito legal, ele te ajuda a entender o porquê da importância de ter um propósito de vida, como que tu acha o teu, e como existem realmente mudanças na saúde das pessoas, então menos infartos e, enfim, pra quem tem um Ikigai bem escolhido, assim, pra quem realmente descobriu o seu propósito de vida. E durante o livro eu encontrei o meu também, então eu achei muito bom compartilhar. O livro em si, eu sinto que ele foca muito na história
de todo o Ikigai, mas ele também traz ótimos exemplos, então ele tem suas falhas, mas ele é um livro muito bom e eu acho muito legal que tu leia. Se eu tivesse que escolher um dos livros preferidos de toda essa lista, com certeza seria esse aqui. Ele se chama O Livro do Sensacional, ele é do Neil Parricha, e eu acho que se vocês forem desconhecer algum dos livros que tá nessa lista, com certeza vai ser esse. Eu ganhei ele há muitos anos, então vocês podem ver que ele tá meio ferradinho, mas ele é muito bom e eu acho que ele não é tão famoso assim, embora esteja escrito que ele é best-seller internacional. Mas o motivo pelo qual eu gosto tanto dele é porque eu ganhei quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, a minha avó me deu. Eu gostava muito de ler, eu ficava imersa nesse mundo fictício, mas o motivo disso é porque eu tava numa depressão ferrada, então era muito difícil de viver, eu não tinha muita vontade de existir, e esse livro caiu como uma luva, porque ele é diferente e cada página dele te dá um motivo, uma coisa gostosa de viver. Então, ao invés de ser essa coisa meio coach, de tipo, ah, você tem que viver porque você nasceu e os seus pais deram o máximo pra você. Não, ele te dá realmente coisas gostosas que são boas de viver. Quando, por exemplo, tu tá voltando pra casa e pega todos os semáforos no verde, ou quando tu pega tuas roupas da máquina de lavar e todas as meias têm o seu par, então tu não perdeu nenhum par no meio do caminho. Então são coisas muito triviais, mas que são gostosas de viver. E ele te dá esses exemplos e ele te conta um pouquinho. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. O último montinho de farelos e um saquinho de batatas fritas. E aí ele fala um pouquinho sobre essas experiências. Às vezes tu nem viveu aquilo, mas tu consegue entender como é que é. Ou ele te traz alguma coisa que tu já viveu e tu consegue realmente pensar sobre, nossa, como é gostoso ver isso, como é divertido. Então, o livro inteiro, o livro tem muitas páginas, tem 400 páginas quase, mais de 400, e ele tem vários pequenos capítulozinhos, são realmente capítulos de 1, 2 páginas, em que ele te fala sobre coisas legais de ver e coisas gostosas de sentir, e motivos pelos quais tu pode gostar da tua vida. Tem uma que eu lembro muito bem, eu sempre quando eu vou dormir no verão eu lembro, que é uma das páginas aqui, um dos capítulos fala sobre quão gostoso é quando tu não consegue dormir e aí tu vira o travesseiro e ele tá do lado geladinho. Então, esse livro é muito bom. Se eu fosse escolher o meu preferido, eu diria esse, foi um livro que mudou minha vida. Ele me ajudou muito, é óbvio. Eu fazia terapia, eu tinha acompanhamento psicológico, mas esse livro aqui, ele me ajudou muito nos momentos em que eu não tava com a minha psicóloga, nos momentos em que eu tava sozinha e tava triste. O próximo livro que a gente tem aqui é um livro... É um livro muito famoso que é da Brené Brown, que é A Arte da Imperfeição. Ela tem vários livros desse tipo, A Coragem de Ser Imperfeito, né? Ela tem vários. Assim, o assunto é muito legal. Ela traz a autoestima, o amor próprio, o ser você mesmo, sem medo de ser imperfeito, sem medo de errar, de uma forma muito legal. O assunto é muito interessante e por isso eu recomendo. A forma como ela escreve não é das minhas preferidas, mas tem muitas coisas importantes aqui, como comparação, como ser resiliente. Então esse livro aqui é muito legal e acredito que todos os outros dela também tenham temas que são super importantes para quem tem uma baixa autoestima, para quem se sente muito seguro, para quem tem medo de se colocar à prova, né, de mostrar que é imperfeito. Então esses livros são pequenininhos, ele é muito rápido de ler, ele tem 175 páginas. E é um livro que te dá, assim, explicações práticas, o motivo de tu ser do jeito que tu é, enfim, de uma forma muito legal. Então eu gosto muito desse livro e o assunto, principalmente, dele é muito importante. Aqui eu vou pro meu último livro físico e o resto tá no meu iPad, porque eu li online. E esse aqui é muito bom, a gente tá no Setembro Amarelo, e eu não achei que um livro pudesse me cativar tanto e me deixar tão tensa sobre um assunto que antes era tão trivial na minha vida. Esse livro se chama O Último Adeus, ele é da Dark Side, que é uma editora de livros que eu amo. Eles fazem essas capas maravilhosas, vocês podem ver que ele é todo assim, decorado. E esse livro aqui, ele não é um livro de conhecimento, ele é um livro de lazer, que eu e o João compramos porque a gente achou a capa bonita, o João é meu namorado, né? A gente achou a capa bonita e eu decidi começar a ler por ele. E, bom, a Dark Side é conhecida por ter livros de terror. Eu e o meu namorado, a gente ama esse tipo de livro, então a gente comprou. Mas eu comecei a ler, aqui atrás tem um post-it que diz: desculpa mãe, mas eu estava muito vazio. Então quando eu comecei a ler, eu comecei a entender o tema do livro, que é sobre suicídio. E durante uma época da minha vida, quem conhece sabe, quem me acompanha no Insta sabe que eu tive ideação suicida. E eu sempre lidei com a vontade de não existir de uma forma muito trivial, como algo muito normal, como algo muito... sabe? E durante essa época da minha vida eu achava muito egoísta que as pessoas
esperassem que a gente continuasse a existir, mesmo se a gente estivesse mortos por dentro. Então, isso foi uma época muito, né, pesada da minha depressão, em que eu não via sentido pra minha existência, mas com a ajuda de psicoterapia eu melhorei, e, enfim. Mas foi só depois desse livro, em 2022, foi o ano que eu li ele, esse ano, então, que eu comecei a encarar o suicídio, a depressão, enfim, de uma forma muito diferente que nem a faculdade me mostrou. Porque esse livro aqui, ele não foca na pessoa que cometeu o suicídio, na pessoa que tirou a própria vida, que foi o Tyler. Ele foca na mãe e na irmã, nas duas pessoas que ficaram. E quem vê isso pode pensar, principalmente em jovem que tem esse estilo mesmo de pensar, que nem eu tinha, né, de tipo, né, não faz sentido viver ou não viver, não faz diferença. Mas esse livro não foca de uma forma assim, botando culpa no menino ou mostrando sobre como, enfim, infeliz e, sabe, não. Ele foca numa história muito real de como a irmã dele se sente, de como a irmã dele tem que ajudar a mãe, né, a se reestruturar, o que acontece, os traumas dela. Ela vai ao psicólogo, ela começa a ver o Tyler em determinado momento, que é uma parte do trauma de ter visto o irmão morto ali, de ter visto ele depois do suicídio. Então, esse livro conta, assim, de uma forma muito real, que parece que tu tá lendo noticiário, parece que tu tá vendo, junto com aquela menina, o que aconteceu na vida delas e como, sabe, se perturbou e como tudo deu errado depois. Então, ele não queria ser um estorvo, mas ao mesmo tempo, sabe, causou tanta dor pra quem tava perto dele. Enfim, a gente tá no Setembro Amarelo e por isso eu recomendo muito esse livro. Ele é muito pesado, muito indigesto e muito difícil de ler, porque tu se sente muito mal e querendo abraçar aquelas pessoas e, sabe, enfim, eu comecei a ver a vida de outro jeito e comecei a entender o que acontece quando uma pessoa tira a vida e o que ela causa na vida das outras pessoas, não de culpa, sabe, mas realmente de tristeza, de dor, de sofrimento, de não entender o que aconteceu, por que aconteceu, de pensar o que tu podia ter feito. Então, ela se pergunta várias vezes o que ela podia ter feito. E eu não vou dar spoilers, então eu não vou contar mais. Mas esse livro é muito bom, ele é uma ficção, mas ele é baseado numa história real da autora que escreveu ele. Então, assim, ele é muito, muito, muito interessante, e já que a gente tá no mês da prevenção ao suicídio, eu recomendo muito. O próximo livro que eu vou mostrar é Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. E ele está aqui. Esse livro é um dos melhores que eu já li na minha vida, sinceramente. Eu li ele depois que eu criei o meu curso e eu percebi quantas coisas que eu coloquei no meu curso que realmente fazem muito sentido, assim, e lembram muito o que tá escrito aqui. Eu queria ter lido esse livro antes, porque ele me deu muitas ideias, muitos conteúdos que dá pra colocar na prática sobre amor próprio, sobre autoestima. Mas esse livro é realmente uma jornada e tem muitas partes que falam sobre culpa, sobre a gente se comparar demais com os nossos eu do passado. Então, ele é um livro que, como o nome diz, é uma viagem em busca de si mesmo, que passa pela comparação, passa pela imperfeição, pela culpa, pelo remorso, pelas redes sociais. Ele fala sobre tudo que permeia a autoestima e ele também dá exercícios práticos. Eu gosto muito disso. Eu acho que não faz sentido quando a gente lê algo que é pro desenvolvimento pessoal, se o livro só fala sobre fatos, mas não te dá uma forma de melhorar. Então, esse livro aqui, ele tem vários exercícios práticos e, assim, esse é um dos livros que eu já defini que quando eu tiver que dar um presente de aniversário pra alguém vai ser esse livro. Eu quero comprar o físico pra mim, de tanto que eu gostei, e também quero dar pras pessoas, porque eu acho que é um livro muito, assim, essencial pra que se tu quer ser uma pessoa feliz consigo mesmo. Então é isso, esses são os livros que eu tinha pra te falar. Esses são livros que realmente mudaram a minha vida, me tornaram uma pessoa melhor, me ensinaram muito, muito, muito em todas as esferas, tanto profissional quanto pessoal e amorosa na minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se vocês quiserem alguma recomendação de outros livros, de outros tipos, eu amo ler, desde que eu sou pequena eu tenho esse hábito e eu sinto que faz muita diferença. Então, se vocês quiserem qualquer recomendação, eu tenho mais pra mostrar. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação quando eu posto, mas toda quarta-feira tem vídeo novo. Dá like, se inscreve e até o próximo vídeo.